Graça e a paz, irmãos. Nós vamos dar sequência às pregações que nós iniciamos há alguns domingos atrás, na primeira carta de Pedro. E, embora estejamos dando sequência nessa carta, nós não vamos abordar a sequência onde nós paramos na última pregação, porque foi proposto que nesse mês de maio nós iríamos pregar sobre o tema família. E por coincidência, dentro da sequência onde nós trabalhamos da última vez, o capítulo 2, no capítulo seguinte, no capítulo 3, inicialmente, a partir do versículo 1 até o versículo 7, nós vamos trabalhar algo sobre a família, sobre os deveres das mulheres e dos maridos. Portanto, é um tema essencial para nós, como igreja, entendermos qual é o propósito do Senhor para nós, que já somos casados, e também aqueles que são solteiros e que estão no caminho do casamento, ou pretendem um dia se casar. Portanto, nós precisamos entender que acima de tudo, do relacionamento, da casa, tem um propósito muito maior do que apenas o próprio casamento em si. Deus tem um propósito eterno conosco e nos quer usar dentro desse propósito, dentro do nosso lar. Então nós vamos ler do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Então os irmãos acompanhem e nós vamos trabalhar com a graça do Senhor. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, no observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo em consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar sobre essa palavra que foi lida, irmãos, porque o inimigo de nossas almas tem todo o interesse de que nós não compreendamos de fato qual é o propósito do Senhor sobre esta palavra, sobre o papel de cada um no lar. A tendência é que ele vai nos perseguir de forma que isso não seja claro. E uma casa, quando ela não tem conhecimento, quando ela não está firmada na palavra de forma clara, pode ser que muitas perturbações ocorram no lar de cada pessoa que está aqui representada. Portanto, nós precisamos saber
qual é a direção que o Senhor nos dá como igreja e como representantes da igreja em nossas casas. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e que nos faça compreender a sua vontade nessa noite, para a glória de seu nome. Pai, nós colocamos diante de Ti essa palavra, que é a Tua palavra eterna, Senhor. É a Tua palavra inspirada pelo Teu Santo Espírito. É a Tua voz que foi lida, Senhor, nesse momento, para a Tua igreja que aqui se reúne, Senhor. Tu tens, Senhor Jesus, as palavras de vida eterna, e nós, como os Teus filhos, nós, como a Tua igreja que estamos nesse lugar, queremos, Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito faça com que essa palavra, Senhor, desça ao nosso coração, que transforme o nosso caráter, que mostre-nos, Senhor, nos ilumine, para que nós possamos compreender os Teus propósitos, Senhor. E que, Senhor, que a nossa visão espiritual seja aberta, de modo que possamos, Senhor Jesus, caminhar de forma clara, Senhor Jesus, com aquilo que Tu queres, de modo digno da vocação da qual fomos chamados, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, na edificação, Senhor Jesus, das nossas casas, dos nossos lares, e que possamos compreender quais são os nossos papéis, nossos deveres, Senhor Jesus, para contribuir na edificação da Tua obra em nós, para que através de nós possamos ampliar aquilo que Tu tens feito em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, Senhor Jesus, é que nós oramos, ó Pai, para que possamos, Senhor, compreender e aplicar aquilo que Tu tens reservado para nós nessa noite. Amém. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que a família, em todo o tempo, ela foi atacada, muito mais nos nossos dias, porque, como eu havia dito, o inimigo de nossas almas, Satanás, a tendência dele é distorcer todo o propósito de Deus, é mudar a cabeça das pessoas, como ele fez inicialmente, para que nós possamos entender o que está aqui, nesses versículos de 1 ao 7, nós precisamos voltar ao início de tudo, para compreendermos qual é o propósito de Deus para a família. Primeiro, que a família não é uma série de pessoas que se unem, homem e mulher, e procriam, ou seja, se multiplicam, e aí você tem uma família. Inicialmente, isso não era o propósito de Deus. Se nós voltarmos para Gênesis, no capítulo 1, Deus cria homem e mulher com um propósito. Ele cria homem e mulher para refletir a sua imagem, porque a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Ele deu esse caráter, essa imagem, essa característica que é transmitida do próprio Deus para o ser humano, para que ele pudesse reproduzir a imagem de Deus, ou seja, crescer e multiplicar-se na terra, e aí as famílias da terra seriam benditas, porque eles os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. A base é essa, porque Deus, quando cria o homem e a mulher, Ele tem um propósito, que este homem e que esta mulher reflita a imagem do seu Criador. Então o homem e a mulher inicialmente foram criados, eles não tinham pecado, e eles estavam, o homem e a mulher, inicialmente o homem. Quando o homem foi criado, ele não tinha a mulher, e por não ter uma mulher, ou seja, não ter alguém por compartilhar, não foi bom para esse homem que ele ficasse só, pois Deus o observou que ele precisaria ter alguém ao seu lado para compartilhar e para desenvolver o propósito de Deus nas suas vidas. Então ele disse: falei uma auxiliadora que lhe for idônea. Então o propósito da mulher inicialmente era de ser uma auxiliadora, alguém que tivesse ao seu lado para cooperar com esse homem e juntos ele pudesse então expressar aquilo que Deus esperava desse homem. Mas o que lhe acontece então? Nós observamos que eles tinham plena liberdade, tinham um ao outro,
E o propósito de Deus é que eles crescessem e se multiplicassem e que todos os seus filhos seriam benditos, porque eles iriam transmitir a imagem de Deus para os seus descendentes. Esse era o propósito inicial de Deus. Mas o que acontece com a mulher? Essa mulher, inicialmente, ela começa a vislumbrar aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e potencializado esse desejo que estava no seu coração. Ela tinha um livre desejo de obedecer a Deus, ou seja, de estar debaixo da submissão de Deus, Pai, ou não. Coisa que nós não temos, mas esse primeiro casal sim, não tinha nenhuma pressão sobre eles que os impedissem de fazer a vontade de Deus. Eles tinham o livre-arbítrio de poder obedecer ou não ao Senhor. E então a mulher, visualizando essa árvore do conhecimento, percebe isso? Conhecimento é algo que era desejável aos seus olhos, agradável para se ver e desejável. Portanto, Satanás, através da serpente, ele trabalha no coração da mulher, colocando algo a mais do que ela poderia ter, simplesmente estando debaixo da missão que Deus ordenou para ela. Qual era a missão que Deus ordenou para a mulher, inicialmente? De ser uma auxiliadora idônea para o homem. A missão que foi dada para a mulher era dela cooperar juntamente com o homem para que o propósito de Deus seja estabelecido na terra. Mas o que é que ela faz? Ela desobedece este mandamento. Ela sai debaixo da autoridade de Deus e se coloca sobre a autoridade de Deus. A mulher, ela inverte o papel dela, que Deus criou, de estar na condição de auxiliar um propósito maior do que ela mesma, que era de perpetuar a raça humana, expressando o caráter de Deus, o caráter santo. Seus filhos seriam santos e toda essa geração seria abençoada. Esse era o propósito inicial de Deus para a mulher. Quando ela, então, dá ouvido à serpente, Satanás, e enche o seu coração com o desejo de ter um conhecimento além do que Deus tinha dado para ela, o do bem e do mal, o que acontece com essa mulher? O que foi proposto para ela por Satanás é de que quando você desobedecer a Deus, em outras palavras, quando você se colocar acima da vontade de Deus, você será como Deus sereis, conhecedor do bem e do mal. Olha, irmãos, que peso é isso que as mulheres herdaram através dessa primeira mulher, Eva, que foi criada por Deus. Que peso é esse? É o peso de mudar o propósito de ser auxiliar para ser cabeça. Porque ela tomou a posição de cabeça, ela deixou a autoridade do seu marido, porque ela fez algo que não consultou, desobedeceu primeiro a Deus, depois ao seu marido, e ela passou à frente. Ela tomou a posição de cabeça. E decidir entre o bem e o mal é você não estar sobre submissão ou sujeição. Ela tomou uma posição de independência. Olhe na história da humanidade, se as mulheres, eu estou falando aqui, e vocês entendem, porque a palavra submissão é uma palavra que as mulheres detestam, porque elas sempre vão associar a submissão a uma pressão, a algo que está esmagando a mulher, que está diminuindo ela, que ela não tem capacidade, e não é isso que quer dizer a palavra submissão. A mulher, ela tem capacidade tão quanto o homem, talvez até mais do que o homem em muitos aspectos. Então não é uma posição intelectual, cultural, nada disso. São papéis que o próprio Criador, que a criou, estabeleceu. Ele estabeleceu algo para a mulher que não fosse pesado para ela, mas ela trouxe peso para si.
trouxe o peso, porque ela, quando inverte o papel que Deus estabeleceu, o peso da autoridade ficou sobre os ombros dela. Então as mulheres querem resolver as coisas, querem tomar a frente, querem fazer uma coisa ou outra sem consultar, porque elas têm uma mente brilhante, elas conseguem discernir. O problema não é esse. O problema é que a mulher não tem uma estrutura dada emocionalmente por Deus para que ela suporte tanta carga. Na verdade, auxiliar não é estar de frente, é apoiar, é estar ao lado. Então, irmãos, Eva tornou-se independente de Deus, independente do seu próprio marido. A consequência, sabe qual é a consequência? Porque toda aquela queda teve uma consequência, desde a mulher, Adão e a serpente. Todos três receberam uma punição acerca disso. A carga veio inicialmente, no caso, a mulher, porque foi ela inicialmente. Então, sabe qual era a carga que ela recebeu, o peso? Com dores darás à luz. E depois, irmãos, o desejo inicialmente que a mulher tinha era para quem? Era para o próprio Deus e para o seu marido. Ela perdeu o desejo para com Deus porque ela tomou o lugar de autoridade. Então foi cortado esse relacionamento com o seu Criador, com o seu Deus. Então Deus disse: o teu desejo agora será para o teu marido, capítulo 3 de Gênesis, e ele te governará. Veja, irmãos, o fato de Deus ter dito que o marido agora então governará, o desejo da mulher estará para o marido, e ele te governará, e ele te dará governo, a autoridade está sobre ele. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que todas as mulheres, depois de Eva, têm no coração o desejo de independência. Eis aí o motivo de tantos conflitos nos casamentos, nas casas, porque essa inversão de valores e de prioridades e de estabelecimentos de Deus foi posto através de Eva, e todas as mulheres em si têm isso em si mesma. Inconscientemente, elas querem tomar a frente em muitas coisas no seu lar. Querem resolver a situação, porque elas observam as coisas, mas ao invés de tomar uma atitude como realmente devem agir, querem passar na frente, e a carga aumenta cada vez mais. Por isso que você vê as mulheres tão angustiadas. Você vê as mulheres vendo as situações e elas não conseguem resolver, porque querem resolver sozinhas. E aqui nós vamos ver que no capítulo 3 de 1 de Pedro, no versículo 1, Pedro chega e diz: mulheres, sede vós. Esse sede é um imperativo. Não porque Pedro está dizendo, mas porque Deus instituiu isso. Então, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Perceba, irmãos, o que está acontecendo aqui. No contexto de Pedro, na época de Pedro, não tinha nenhum problema na sociedade de Pedro que a mulher se submetesse ao marido. Por quê? Porque culturalmente, a mulher, depois dessa carga que ela recebeu lá de Gênesis, teu desejo será para o teu marido, ele te governará, houve também um equívoco da parte dos homens. Esse governar dos homens sobre as mulheres passou a ser um governar tirano, um governar com uma mão de ferro e oprimindo as mulheres. Aí já é um outro extremo, porque na verdade o governar do homem não deveria ser dessa forma inicialmente. Veja que esse homem, quando foi criado por Deus, e depois que Deus tira da própria costela a sua costela e forma uma mulher, e edifica uma mulher para ser auxiliadora, ele diz: esta, afinal, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta mulher faz parte dele mesmo.
porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Como o homem pode maltratar a mulher de forma que ele não consegue entender o propósito de Deus? Porque ele não a considera como uma só carne. Ele não considera parte dele mesmo. Esse é o grande problema, o grande dilema, porque o homem oprime a mulher. Então, na sociedade que Pedro vivia, a mulher não tinha valor nenhum. Se ela não estivesse debaixo da autoridade dos pais quando ela ainda era solteira, quando casasse estaria debaixo da autoridade do marido. E aí, essa falta de entendimento, porque o homem perdeu isso, perdeu esse foco do entendimento inicial que Deus deu para ele, então ele oprime a mulher. Então a mulher não tinha nenhuma chance na sociedade da época. O que acontece com isso? Quando uma mulher, então, era alcançada pelo Evangelho, o Evangelho foi pregado e ela alcançou e foi salva, passou a ser uma mulher cristã, e o seu marido, ela já era casada, ainda não era cristão, como então essa mulher iria agir dentro de casa? Porque, irmãos, essa mulher ela tomou o conhecimento que pelo cristianismo todos nós somos iguais perante Deus. Não há mais homem e mulher, escravo ou livre, não há nem grego, nem judeu. Todos são iguais perante Deus, são nivelados perante Deus. Então não há aquela questão, como era visto erroneamente, que o homem como cabeça, como um governante, era superior de forma autoritarista. Não confunda autoridade com autoritarismo. O que nós vemos aí fora na sociedade sem Deus é um autoritarismo sobre as mulheres. Isso é condenável diante de Deus. A autoridade é diferente, porque a autoridade é algo que é transmitido às mulheres, transmite confiança. Porque um homem que tem a autoridade de Deus, a mulher se sente segura ao seu lado, porque sabe que ele não vai tratá-la mal e vai cuidá-la e vai adorná-la de forma que ele vai apresentá-la diante de Deus, como Cristo apresenta a igreja diante de Deus. Então Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça do lar. Então veja o que acontece. Essa mulher sabia que a sociedade era opressora em relação à mulher, mas agora Cristo mostra que ela é livre, que ela é igual ao seu marido, ela é igual aos homens, não tem diferença nenhuma. Como ela vai proceder agora dentro de casa? Ela vai se mostrar rebelde diante dele, por ele não conhecer ainda o Senhor? Ele não conhece a palavra, mas ela conhece. Qual é o procedimento dessa mulher? Essa mulher cristã. Pedro vai mostrar aqui que o que é muito natural com as mulheres que há uma conversão genuína para com o Senhor e seu marido não é que elas têm um anseio de que eles se tornem também cristãos. E aí vão usar a palavra, mas essa ansiedade ela é tão alta que a palavra ela sai além da palavra e ela transparece aquela ansiedade de que o marido venha a se converter. E isso gera angústia. Mas o que está mostrando aqui, Pedro? Que o procedimento dela deve ser um procedimento que é uma pregação sem palavras. O procedimento dela deve ser o quê, irmãos? Veja o que ele diz aqui: sem palavra alguma, por meio do procedimento, no versículo, na parte B do versículo 3, do versículo 1, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Veja, que ele pudesse ser ganho pelo que ela vivenciava da palavra. Não é tanto o que ela conhece sobre Cristo, mas o quanto ela vive de Cristo. Em Tiago, no capítulo 2, verso 18, Tiago é muito enfático na questão prática. Ora, irmãos, se nós falamos a palavra e não vivemos, o que é que diz Tiago nesse mesmo capítulo? Diz que a fé sem obras, ela é morta, ela não é operosa. E o que é que ele diz no verso 18? Ele disse: mostra a tua fé sem as obras,
que eu te mostro as minhas obras, a minha fé. Com isso ele vai mostrar, irmãos, como um ditado que todo mundo conhece: um gesto fala mais do que 1000 palavras. Irmãos, prestem atenção nisso. A mulher, ela tem a tendência de falar mais do que o homem, naturalmente. Ela tem uma tendência de comunicar-se mais. O homem, ele é mais centrado, ele é mais racional. Ele observa, ele ouve mais. Mas a mulher fala muito. E dentro de casa é o problema. Porque a mulher, ela se incomoda com a poeira que tiver ali, um negócio que tiver, ela está vendo tudo. A visão dela, para perto, o campo de visão é muito maior. Então ela vê todos os detalhes, vê tudo. Então a cabeça da mulher funciona assim. Ela é como um emaranhado de fio. Ela começa a pensar numa coisa que está ligado com outra, com o marido, com o trabalho, com o filho, com a menina na escola. Então tudo está naquela confusão. Mas ela consegue, não sei como. Mas o homem não é assim. O homem, a cabeça do homem, ele é o seguinte: ele está pensando numa coisa, é aquilo ali. Então a mulher chega feito. E tem a mulher sábia e tem a mulher sabiá. Que a mulher sabiá é pipi no ouvido. Aí começa o tempo todo: rapaz, isso aqui, eu já fiz isso, já levasse o lixo, já cortasse o mato, já vê não sei o quê. Pare! A gente não processa, o HD dos homens não é a mesma coisa da mulher, não. Então, irmãs, preste atenção, comece a exigir do marido, sabe, as coisas, porque ela... Aí, meu irmão, preste atenção, a gente é uma luta, o lar é uma luta. Então, a tendência das mulheres é, por isso que Pedro disse, sem palavra nenhuma, não fale nada, ele não crê ainda, não fale. Qual é o seu procedimento diante do Senhor? Ele vai olhar para você, o que você faz, não é o que você fala, não. Então ele diz aqui, né? O que é submissa é estar debaixo da missão do marido. Se esse marido, agora essa submissão, ela só vai acontecer de forma agradável a Deus quando os dois servem ao Senhor. Quando um só não serve e o outro serve, é complicado. Então o procedimento é você, veja que a questão aqui está baseada no versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Olha a chave aí para as mulheres. O marido, ele vai observar. Agora, irmãos, eu estou falando um marido que não conhece a Jesus ainda, mas serve também para o que conhece, viu? Serve para o que conhece, porque não é para a salvação, para o que conhece, é para a santificação, é para que ele possa também, veja que a mulher é auxiliadora, ela está auxiliando o homem também, no processo de edificação, de crescimento espiritual. Tem mulheres, irmãos, que dentro de casa ela não é uma bênção para o marido. E esse marido, mesmo sendo cristão, a mulher precisa saber que o papel dela de auxiliar é que às vezes ela está enxergando coisa que a gente não está. A gente não está enxergando, mas ela está. Mas ela tem que saber como chegar no homem. Não pode chegar feito um rolo compressor. Então ela tem que ter tato. Então, olha, eu vi uma história uma vez de um irmão em Cristo, e ele não é daqui, é de outra cidade, do Rio de Janeiro, e ele no começo, no casamento, ele estava lá e teve uma discussão, porque crise no relacionamento acontece nos lares. Teve uma discussão tal, e aí ele estava botando fumaça pelo nariz, aquela coisa toda, entendeu? Porque o homem, ele é assim. Acho que quando tirou a costela, né? Acho que aquela parte sensível que talvez o homem tivesse foi para a mulher, e o homem ficou mais seco. Então, normalmente o homem é assim, ele é mais seco, ele é mais racional. Então, o que acontece, ele discutiu, mas quando ele olha de lado, ele ainda estava saindo fumaça, ele estava dizendo que ele vê a esposa dele de joelhos, orando. Aquilo desmontou ele. O gesto fala muito mais do que as palavras. Ao invés dela chegar e rebater com palavra, em vez de ficar rebatendo, você diz uma coisa, outro diz outra por cima, aqui não acaba, uma discussão infinda. A mulher sábia, ela vai o quê? Edificar as casas. E a tola, a insensata, ela derruba com as suas próprias mãos. Veja que aqui diz que essa mulher,
o marido vai observar ela, porque ela é cheia de temor a Deus. E qual é o princípio da sabedoria, irmãos? Diz Provérbios, capítulo, se eu não me engano, capítulo 9. Deixa eu ver aqui se eu não erro, né? Diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se o princípio é temor ao Senhor e a mulher que é sábia edifica a sua casa, qual é o procedimento que essa mulher tem que ter em meio a essas afrontas, essas dificuldades no lar? É estar aos pés do Senhor, em oração, lendo a palavra. Veja a sequência dessa mulher que teme ao Senhor. Ele vai mudar a questão, porque muitas mulheres, elas vão usar de artifícios externos, como Pedro está mostrando aqui, como que algo que atraísse o homem, e é verdade, o homem é atraído pelo ver, pela beleza da mulher, pelo seu adereço, isso é normal, então, culturalmente, isso já vem de séculos. Então, essa mulher, ao invés de ela buscar o Senhor, muitas vezes ela buscava o adereço externo, algo que viesse tirar a atenção do marido para ela. Uma das coisas que as mulheres querem mais é que os maridos dêem atenção para suas esposas, que procurem ver as suas necessidades. E muitas vezes elas se produzem, buscam ter uma aparência melhor para que eles... E aí, eu estou bem? Aí você, não, está bem. Tal. Está entendendo a questão? Como se fosse algo que isso externamente viesse mudar o caráter do marido. Ele vai te olhar, vai te ver bonita, vai te atrair, mas não vai mudar o caráter dele em nada. Pedro vai mostrar aqui, irmãos, observe. Observe aqui no versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Não seja isso. Não seja essa questão exterior. Nós vemos uma ditadura da beleza no nosso tempo. As mulheres cada vez mais buscando a aparência externa, como modo de que Deus te criou desse jeito, você tem uma beleza natural como você é. Mas existe uma beleza que é muito mais agradável, principalmente a Deus, e que pode transformar o caráter do marido, porque Deus vai usar disso como uma ferramenta dentro do seu lar para a transformação do seu marido, como quebrantamento do seu marido de caráter, que ele precisa também ser transformado. Então veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10, por favor. Segura aí, volte algumas páginas e observe o que diz Paulo a Timóteo nesse capítulo 2. É muito interessante isso aqui. Verso 1 Timóteo 2, 9 e 10. Só voltar algumas páginas, viu, irmãos? Se vocês não conhecem a localização de 1 Timóteo, volte algumas páginas aí. Então, o que diz o verso 9? Da mesma sorte, quer dizer, da mesma maneira, que as mulheres em trajes decentes se ataviem, ou se vistam, né? Com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Porém, verso 10, o que, irmãos? Com boas obras, como é próprio às mulheres, ou para as mulheres que professam ser piedosas. Hein? Portanto, irmãos, o que é mais belo para Deus é o interior. É o que você apresenta para o Senhor. É o que você apresenta. Então veja que ele está mostrando aqui
nessa questão do culto, principalmente em Timóteo, isso vale tanto para o culto como para a sociedade, é que a vida dessa mulher tem que ter uma beleza que é mostrada, como ele diz aqui, volte aí para Pedro, veja o que ele vai dizer aqui em sequência. Já que não é o exterior que vai transformar o caráter do marido, ou seja, não é o que você faz externamente que vai transformar, que vai mudar o ambiente onde você vive, principalmente com o seu marido, o que deve ser então? Observe que diz aqui o verso 4. Então, a resposta de Pedro está no versículo 4. Seja, porém, esse porém é uma conjunção adversativa que vai contrastar com o que foi dito antes. O vestuário, o frisado, os adereços, a maquiagem, é tudo exterior. Mas o interior é o que vale realmente para Deus. Então ele diz, seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O valor exterior tem valor para o mundo e para as pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo amam ver o exterior, mas Deus não vê o homem como, não vê o homem pelo seu exterior, como vê os homens. Deus olha para o coração. Agora, observe uma coisa aqui. O traje, a vestimenta que ele está falando, é de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. O que é de grande valor para Deus, que é manso e tranquilo? Vocês imaginam quem é? Cristo Jesus. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, meu fardo é suave, meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quando você tem um traje manso e humilde, você está vestindo a vestimenta de Cristo. Em outras palavras, o caráter, a pessoa de Cristo está fluindo através da sua vida. Quando o seu marido olha para você, não verá você diretamente, mas verá Cristo em você. Verá o temor que você tem a Deus. E Deus se agrada daquilo que é dele próprio, o seu próprio filho. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Portanto, quando a mulher ela expressa Cristo no seu interior, no seu caráter, é a maior beleza que ela pode expressar diante do seu marido. Porque essa beleza é o contemplar a face de Cristo na própria pessoa. Porque o apóstolo Paulo mesmo, ele se preocupava com isso. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, a ideia de Paulo é que ele cada vez mais se parecesse com Cristo, e essa missão também é dada a nós. Então, as esposas, as mulheres em casa, elas devem buscar o temor ao Senhor, uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor, e essa beleza de Cristo vai exalar o bom perfume de Cristo dentro do ambiente do lar. E isso sim, haverá mudança de atitude do seu marido diante da sua missão de auxiliadora e diante daquilo que você se coloca diante do Senhor. Aí você alcança resultados. Mas quando é o inverso, quando a mulher tenta resolver a situação fora dessa esfera de Cristo, ela vai mostrar quem ela é. E o que acontece, irmãos? Nós somos cristãos, mas nós temos uma natureza de pecado. Então a tendência é que quando nós não nos colocamos diante do Senhor, buscando ter relacionamento mais próximo com Ele, com intimidade, o que vai saltar da nossa personalidade? Vai saltar as defasagens que nós temos,
as deficiências que nós temos no nosso caráter, aí a confusão está estabelecida dentro do lar, porque o marido vai rebater, a mulher vai rebater, e isso vira uma confusão. Então, um lar cristão, ele precisa ter os princípios para que ele seja edificado. Uma casa firmada sobre a rocha, ela resiste à tempestade, e a rocha é Cristo. Então, a sequência está, primeiro é como eu considero o Senhor. Qual é a consideração que eu tenho para com o Senhor? Porque se eu não tiver isso em mente, tudo isso não passará de ordenanças. E aí, irmãos, nós não vamos conseguir cumprir isso aqui. Não vamos conseguir cumprir. Porque isso é um processo que Deus nos colocou diante desse mundo, que é a nossa casa. Veja, irmãos, que observe o que eu tenho falado aqui há alguns domingos atrás, desde que eu iniciei essa carta, e principalmente no capítulo 2, tudo que está aqui, eu tive que pular alguns versículos, para poder trabalharmos esse tema da família. Mas isso aqui tem uma chave que está ligada a tudo que vem depois, no capítulo 2 e o capítulo 3. E nós precisamos voltar a essa chave para compreendermos qual é o propósito de Deus com o nosso lar. Observe uma coisa aqui, irmãos. No versículo 5, na sequência aqui, ele vai dizer um exemplo de alguém que teve esse mesmo procedimento no Antigo Testamento, de uma mulher sábia, de uma mulher que enfrentou muitas lutas com o seu marido, mas nunca desanimou por conta dessas lutas. Veja o que ele diz no versículo 5: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Outrora, as mulheres passaram por muitas lutas também, mas elas não desesperaram, porque a sua confiança e o seu foco não estava diretamente no seu marido. A esperança que essas mulheres tinham, você lembra da questão do temor a Deus? Que elas temiam ao Senhor, era porque essas mulheres, elas temiam ao Senhor e esperavam inteiramente no próprio Deus. Quando elas esperam em Deus, quando o seu coração descansa no Senhor, tudo que elas irão passar poderá ser aliviado pela presença do Senhor. Então, o que acontece com Sara, que é um dos exemplos, quando Deus chama Abrão, e diz: sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, ele sai de uma posição cômoda, com tudo que ele tinha, fartura naquele local onde ele vivia, e foi por o deserto, irmãos, para um local que ele nem sabia onde que era, que Deus ele queria mostrar, e ele disse, e ele tirou a sua mulher, a sua esposa, para ir junto com ele. Como é que ficou o coração de Sara? Ao deixar toda essa tranquilidade, essa estabilidade, de onde Abraão morava, para ir para um local que ela nem sabia onde que era. Se ela não confiasse no próprio Deus, a quem Abraão foi alcançado, que Deus alcançou Abraão e o chamou. Portanto, irmãos, nós precisamos entender que as mulheres no seu ambiente familiar precisam confiar mais no Senhor de que olhar para as circunstâncias que estão ao seu redor. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as circunstâncias mostrem situações mais difíceis a cada dia, uma mulher de Deus, uma mulher piedosa, está sempre colocando o seu coração diante do Senhor e dizendo: eu vou descansar e eu vou esperar no Senhor, porque o Senhor está sobre mim, porque o Senhor é que guia meus passos, o Senhor está cuidando de mim. Como diz o próprio apóstolo Pedro, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então Ele cuida das esposas,
ele tem os seus olhos voltados para as esposas, porque as esposas também fazem parte do seu propósito. Então, irmãos, nós precisamos entender que aqui ele vai mostrar no versículo 6, como fazia Sara, aquilo que eu disse para vocês, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Você sabe o que ele está falando aqui, irmãos? O exemplo de Sara passou a ser exemplo para todas as mulheres cristãs. Vós vos tornastes filhas de Sara quando vocês se colocam sobre a missão do marido. Quando vocês se colocam como auxiliadoras do marido. Quando vocês confiam na missão que Deus instituiu a vocês como auxiliadoras. Quando vocês sabem que o propósito de Deus é uma casa edificada e vocês fazem parte desse projeto na edificação. Então, sua confiança, sua tranquilidade está no Senhor, quando você coloca o seu coração, como assim fez Sara. Então, de alguma forma, as mulheres que agem dessa forma estão agradando ao Senhor e estão buscando aquilo que elas almejam, um lar sólido. Um lar que o marido ama a sua mulher, um lar que o marido protege e cuida e se preocupa com ela. E então tudo começa a ter uma harmonia quando as mulheres têm um entendimento, já que foi dado essa sabedoria para a edificação da casa, está sobre a mulher nesse ponto. Porque ela coopera auxiliando o marido, que aqui vai em seguida, nesses versículos, falar sobre o marido, para ele não ficar de fora. Você vê que quantos versículos foram colocados por Pedro para a mulher. A mulher precisa ser sábia, para que o marido consiga cumprir o seu papel de sacerdote do lar. Se o marido não tem condição de ser um sacerdote do lar, de cumprir a missão que Deus deu a ele, quando ele não tem uma mulher que o auxilia, quando tem uma mulher que compete juntamente com ele, que quer mostrar superioridade, que quer mostrar que ele está entendendo coisa que ele não está vendo. A mulher às vezes enxerga coisas, mas ela precisa ter o tato, a sensibilidade, o bom senso de chegar e buscar diante de Deus sabedoria para que o seu marido possa então mudar. Então ela está mostrando que Sara foi um desses exemplos e Abraão é o pai da fé. Abraão obedeceu o chamado de Deus e sua mulher o auxiliou juntamente com esse chamado. Se você é um homem que foi chamado por Deus, se você é um homem que serve a Deus, sua mulher precisa estar ao seu lado para que sua casa seja um referencial para a glória de Deus, um referencial de casa espiritual. É onde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar está aqui. Eu vou concluir esses versículos para entrar na questão chave, irmãos, para nós entendermos o propósito eterno de Deus para o lar, para a família. Veja que agora Pedro muda para a questão do marido. E no versículo 7 ele vai dizer: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui há algo muito sério, irmãos. É interessante que Pedro, quando ele muda agora para os maridos, ele coloca o marido não descrente, mas o marido como um sacerdote, como aquele que intercede no seu lar, como aquele que tem o mandado de Deus para cuidar, para gerenciar, para administrar e governar a sua casa. Só que
eu tinha dito aqui para vocês, o fato de o homem ser cabeça não dá o direito dele subjugar suas esposas. Não dá. Porque o que está se dizendo aqui é que esse marido ele precisa ter em consideração a sua mulher. Ele deve ter o olhar que Cristo tem sobre a igreja. Cristo tem um olhar de piedade, de amor, e de um amor altruísta ao ponto de dar a sua própria vida pela igreja. O olhar que o homem tem que ter para a sua esposa é o mesmo olhar que Cristo tem para a sua igreja. Portanto, irmãos, um marido que teme ao Senhor precisa entender que ela é sua esposa e tem falhas, e ele também tem falhas, mas há algo que os une além da carne, de ser uma só carne. É algo muito mais superior do que ser uma só carne. É a união com Cristo, porque essa união foi feita pelo sangue na cruz. Quando Cristo morre na cruz e derrama seu sangue, ele une aqueles que creram no seu sacrifício, que ele morreu pelos seus pecados, e que agora nós todos somos um em Cristo, e co-herdeiros da graça de Deus. Eu não posso ver minha esposa por mais defeitos que ela tenha, e a esposa ver o marido por mais defeitos que ele tenha, sem olhar o que Cristo fez pela vida dos dois. Cristo os uniu na cruz do Calvário. E aí, irmãos, nós pertencemos a Cristo. E nós não podemos maltratar um ao outro, porque Cristo é que nos uniu. É Cristo que está em nós, e nós pertencemos ao Senhor. Porque se nós maltratarmos uns aos outros, nós estamos entristecendo o Espírito Santo e ao próprio Senhor. Portanto, irmãos, o que está muito mais além de um relacionamento entre homem e mulher e a casa, está o servir ao Senhor. Veja que tudo isso que ele está falando aqui tem a ver com algo que começou antes desse versículo. Está no capítulo 2. E se nós não entendermos o que Deus espera de nós, como sua igreja, e como lares que representam o Senhor, tudo isso aqui não vai fazer sentido. Porque a chave de tudo isso está aqui no capítulo 2, observe aí, no versículo 5. Veja que, se nós não entendermos isso que foi dito anteriormente, tudo isso que vem depois não vai passar de ordenanças. Quem nós somos, quem nós nos tornamos em Cristo, vai fazer o sentido para todas as coisas que nós iremos praticar. O que diz aqui o versículo 5? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo, de Jesus Cristo. Quando nós nos tornamos casa espiritual, a primeira esfera de serviço é a nossa casa. Perceba que a casa espiritual tem que ter sacerdotes. E os sacerdotes são os que servem a Deus. Como é que os sacerdotes hoje no nosso tempo servem a Deus? Eles servem com as virtudes que eles receberam do próprio Deus, o caráter de Deus. Quando nós servimos a Deus, Cristo, seu caráter, a sua vida, aí sim, nós estamos servindo a Deus adequadamente. E quando começa esse serviço, irmãos, principalmente no nosso lar, há quem diga que o costume de casa vai à praça. E se nós temos o costume em casa de servir ao Senhor,
como pedras vivas que nos fomos tornados, como sacerdotes para servir sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O que é agradável a Deus? Cristo. Quando nós servimos Cristo uns aos outros, marido e mulher, filho, pai e mãe, nós estamos agradando ao Senhor no nosso lar. E aqui Pedro vai mostrar que o serviço ao Senhor nesse novo sacerdócio implica, irmãos, por isso que foi tão bom nós começarmos com o versículo, no capítulo 3, versículo 1 a 7, porque começa com a casa. Se nós voltarmos, no versículo 1 desse capítulo 3, mulheres, sede vós igualmente submissas. Por que ele fala igualmente submissas? Porque vem toda a submissão anteriormente a esse capítulo. Se você observar o versículo aqui em sequência anterior, capítulo 2, versículo 18, tem outro sede, servos, sede submissos. Os servos, aqueles que são trabalhadores, sejam submissos aos seus patrões, como ao Senhor. Então, a submissão vem de casa, passa para o trabalho, aí sobe aqui, ó, no versículo 13 do capítulo 2, sujeitai-vos a toda a instituição. Sujeitar é ser submisso. Como para o Senhor. Então veja que o que começa na nossa casa passa para a questão do trabalho, passa na questão das autoridades instituídas, as instituições. E aqui veja, irmãos, aqui no versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A esfera do nosso lar, o homem como sacerdote do lar, a mulher como auxiliadora, quando eles entendem esse propósito de Deus de ser sacerdócio santo para agradar o Senhor, começando na sua casa, vai refletir em todas as áreas da sociedade. Por isso, irmãos, é que Satanás, ele tende a oprimir a nossa mente, a oprimir as nossas vidas, para que, de alguma forma, esse propósito do Senhor, de estabelecer um lar que glorifique ao Senhor, que o marido ame sua esposa, que considere-a digna, e que não seja áspero para com ela, que a trate com dignidade, e que ela auxilie o seu esposo a crescer espiritualmente, isso seja interrompido, porque se isso é interrompido no lar, toda a sociedade também sofre com isso, e principalmente no seio da igreja. Então, a igreja, ela começa na sua casa. Se você e eu, nós não entendermos que o propósito de Deus está em Cristo e em expressar o Senhor, tudo ao nosso redor vai estar em desalinho, ou desalinhado, ou não harmônico com o Senhor. Nós precisamos urgentemente, irmãos, a buscar uma realidade espiritual nas nossas casas. Senão nós vamos viver uma vida religiosa e apenas fazendo o exterior. Você sabe o exterior, o adorno exterior? Você sabe o que os fariseus eram chamados? Por que eles eram chamados de fariseus? Porque eles eram zelosos, entre aspas, na religiosidade externa. E Jesus disse que eles tinham uma aparência de santidade, só aparência, uma aparência bonita e bela de santidade. Mas, interiormente, era conhecido como sepulcros caiados. A podridão, as trevas estavam dentro dele. Portanto, a nossa natureza de pecado ainda está dentro de nós. Se nós não buscarmos diante do Senhor esta mudança interior, nós não conseguiremos expressar que o nosso lar seja um lar, uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor e principalmente para nós mesmos. Porque, irmãos, quem não passa por crise no lar, dificuldade com homem e mulher,
toda a dificuldade está quando nós não olhamos para aquele que a todas as coisas pertencem. Quando nós não focamos que todas as coisas são para o Senhor, que nossa vida não pertence a nós mesmos, que quando Cristo morreu e comprou a nossa vida, não é para que nós vivamos da mesma forma que nós estamos vivendo, que nós fomos comprados e foi pago um alto preço. E a sua vida e a minha vida não pertence mais a nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor. E agora nós fomos transformados em sacerdotes, em casa espiritual, para mostrar Cristo, primeiramente para nossas vidas, para nossas famílias. Será que o teu filho, a tua filha, se você tem, ou a tua mulher, ou o teu marido, quando olha para você, o quanto de Cristo tem visto na sua vida, irmãos? Ou será que nós temos, se na nossa casa, nós temos sido mais nós mesmos? Porque na nossa casa, nós somos quem somos. Talvez aqui, você olhe para mim e diga, irmão Spencer é um irmão abençoado, ele é um irmão temente a Deus, tudo. Mas eu tenho minhas fraquezas, as minhas dificuldades. Minha esposa também tem. E vocês com certeza têm. Porque nós temos uma natureza que nos inclina para nos distanciar do Senhor. O que nós devemos fazer então, irmãos? Nós devemos, no tempo que nós estamos vivendo, dobrar os nossos joelhos, você e sua esposa, o seu filho, se você tiver, e buscar a face do Senhor. Urgentemente, irmãos. Não podemos viver uma vida fugaz, de ativismos, de tantas coisas por fazer, quando na verdade o Senhor está esperando que nosso ser seja transformado à imagem do seu Filho. Cada vez que algo do nosso caráter ele é apagado, é extinguido, e uma roupa de vestes de Cristo é vestida em nós, é a alegria do Senhor, e é a nossa alegria, porque nós vamos nos parecendo mais com o Senhor, e o lar foi algo que Deus instituiu para que isso seja desenvolvido dia após dia, mas isso tem que ser pago um preço. Qual é o preço? O preço de você se dedicar ao Senhor e aquele propósito que Ele tem como marido e como esposa, de construir uma família que reflita a imagem do Senhor dentro do seio do seu lar. É isso que nós precisamos entender, e eu quero encerrar com o texto de Colossenses 3, para que você entenda que você existe, que você está aqui esta noite, não por você mesmo, que a sua vida tem que ser refletida e expressada para Jesus, a quem nós devemos toda a honra e louvor, porque Deus o concedeu como tendo toda a primazia. Tudo foi feito por meio dele e para ele, todas as coisas, incluindo nós. Nós não devemos viver para nós mesmos, mas para o Senhor. Veja o que diz o verso 13, capítulo 1 de Colossenses, 13 ao 18. Sobre este versículo 13, tem um subtítulo na minha Bíblia que diz: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Toda a sua vida de relacionamento, marido e mulher, depende do quanto ele representa para você e de quanto ele é Senhor e de quanto ele tem primazia na tua vida. Veja o que diz aqui: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Em todas as coisas e principalmente no nosso relacionamento marido e mulher, e principalmente na nossa casa, porque se Cristo não tem sido o primeiro lugar na sua e na minha vida, algo está errado, e este é um dos motivos de haver tanto conflito em nosso lar, porque nem a mulher tem considerado Cristo a primazia, e que tudo foi criado para Ele, por meio dEle, e porque nós pertencemos a Ele, e nem o marido. É por isso que há essa confusão toda. Mas quando nós entendermos que a nossa vida pertence a Ele, que Ele nos comprou, e que nós estamos debaixo do seu governo, no seu reino, você vai ver que a sua vida, que o seu lar, a cada dia vai se transformando de glória em glória, no Éden inicial, porque esse era o princípio do Éden, um casal diante da presença de Deus, Deus presente no lar, a harmonia. O Senhor, quando governa, quando nós vemos o Senhor como o Senhor, tudo muda em nosso relacionamento. E a minha expectativa é que essa noite o Senhor possa trabalhar no meu e no seu coração, a fim de que possamos, a partir de amanhã, que o nosso procedimento como esposa seja de auxiliar o seu esposo, seja de buscar a presença de Deus, e que ele possa ver em você que você é uma mulher temente ao Senhor, e que ela possa ver em você, marido, aquele que ama como Cristo amou a igreja, aquele que a protege, aquele que busca um relacionamento mais próximo, porque você também é um homem temente ao Senhor, é um homem que busca a presença do Senhor, é um homem que ora e que lê a palavra e que deixa que Cristo transforme seu caráter. Toda vez que você falhar, homem, toda vez que você falhar, mulher, lembre que o propósito do Senhor é que nós nos pareçamos com Ele, e que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, porque nós vivemos numa sociedade difícil, irmãos, e cada vez mais o Senhor busca aqueles que realmente representem o Senhor na terra. Nós somos representantes do reino celestial. Nós precisamos expressar o Senhor nesses dias, porque esses dias são maus, e Ele espera isso de nós. Vamos orar, vamos ficar de pé e orar ao Senhor e pedir para que Ele nos abençoe no nosso lar. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti essas famílias, Senhor, que estão aqui, que têm passado, Senhor, por lutas de relacionamento entre marido e mulher, Senhor. Mas Tu tens um propósito maior, Senhor Jesus, que é de transformar o nosso caráter, que a nossa casa seja, Senhor, como uma casa espiritual, e que nós, maridos, sejamos o sacerdócio, Senhor Jesus, para oferecer sacrifícios vivos, agradáveis a Ti, Senhor, com aquilo que pertence a Ti, com o Teu caráter. Senhor Jesus, ajuda, Senhor, os maridos a, Senhor Jesus, amarem as suas esposas, a tratarem com dignidade, Senhor amado, porque tantas dificuldades são colocadas diante dos nossos lares, porque o inimigo das nossas almas tem perseguido a família, e Tu tens, Senhor Jesus, um propósito maior no nosso lar, que as mulheres possam, Senhor Jesus, auxiliar e entender, Senhor Jesus, que o auxílio que foi dado para elas, Senhor Jesus, é a edificação do lar, Senhor, porque a mulher sábia edifica a sua casa, e que ela possa edificar da forma correta, como Deus estabeleceu para ela, Senhor, e que, Senhor, essa carga que está sobre as mulheres, Senhor Jesus, seja tirada dos seus ombros, Senhor, quando elas cumprem o Teu propósito, o papel que foi estabelecido pelo próprio Deus. Senhor, tem misericórdia, Senhor Jesus, das nossas famílias, dos nossos filhos, Senhor amado, que a Tua casa, Senhor Jesus, como igreja, e possa expressar o Cristo Jesus, que possa expressar o Teu amor, Senhor Jesus, que essa sociedade possa ver, Senhor Jesus, que nós servimos a Ti,
que as nossas boas obras, Senhor, que a tua virtude, o teu conhecimento, que o fruto do Espírito esteja, Senhor Jesus, presente em nossas vidas. Tem misericórdia de nós e nós pedimos perdão onde temos falhado, onde temos negligenciado, Senhor Jesus, na nossa casa. Senhor Jesus, tem misericórdia, porque o teu desejo, Senhor, é que nós possamos viver em harmonia, porque está se aproximando aquele dia em que tu virás e irá nos buscar, Senhor Jesus, e que possamos viver ainda aqui nessa terra, um pedacinho do céu em nosso lar. Que o nosso lar seja, como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nossa vida seja para o teu inteiro agrado, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia e fortifica, Senhor Jesus, esse lar que está passando por fragilidades, por desânimo, Senhor Jesus, as famílias que têm passado por angústias, que as pessoas possam, Senhor Jesus, nas suas casas olharem para Ti, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, pois Tu nos comprastes com o Teu sangue, Senhor, Tu derramastes o Teu sangue, a Tua vida, e nos compraste, Tu nos deste, Senhor Jesus, a eternidade. Nós temos a Ti, Senhor Jesus, que é o maior tesouro, que possamos, Senhor Jesus, expressar a Tua vida na nossa casa, para a glória de Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém.